Hoje, meus amigos, vamos falar de uma das coisas mais importantes do Nasuverse, a taumaturgia. É um conceito que poucos fãs realmente sabem como funciona. E os fatores que a definem é o que permite um mago chegar ou não em um certo resultado. Mas até que ponto a taumaturgia pode ir? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber. Então, deixa aquele like supremo, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa távola redonda. Na Bretanha da Morgana, vocês são mais que bem-vindos. Sem enrolação, vamos explorar esse negócio até as bases. Magicraft. Esse é um dos conceitos mais importantes do Nasuverse. Diferente da magia, que eu já expliquei aqui no canal, o Magicraft é uma reconstituição artificial do mistério. E para quem é novo por aqui, eu também já falei sobre mistério aqui no canal. Um fenômeno que normalmente só pode ser reproduzido por seres inumanos. Vou deixar no card caso queira saber mais. Bom, o Magicraft é um tipo de magia moderna que permite ao usuário realizar milagres dentro das limitações e condições que são permitidas na Era Moderna. Pois, diferente da Era do Mistério, a Era Moderna é regida pelas leis da física. Então, todas as magias que podem ser executadas no mundo devem seguir a lógica da física, ou seja, daquilo que é possível para os parâmetros humanos. Por exemplo, é possível transmutar metais em ouro. No entanto, o ser humano não possui meios para chegar nesse resultado sem tantos recursos, mas o Magicraft chegaria nesse resultado sem nenhum esforço. Isso é considerado no mundo da magia como um milagre possível, o que é diferente da magia verdadeira, que são fenômenos que causam o impossível. Essa regra é a base de toda a taumaturgia do Nasuverse, e ela é imutável. Não importa o mundo que esteja sendo trabalhado, pois é exatamente essa regra que diferencia e separa o Magicraft, o que é possível, da magia, o que é impossível. À medida que a luz da ciência se expande, a escuridão do mistério recua, o que impossibilita e faz com que o Magicraft seja apenas um mero fenômeno comparado a mistérios mais antigos. Isso acontece porque, como eu já expliquei uma vez, a textura do mundo é ajustada segundo as leis da raça dominante. E como a textura foi dominada pela humanidade, aquilo que não faz parte das crenças humanas não deve existir sobre o mundo. Mas, por outro lado, se as pessoas acreditarem que tal mistério possa existir, ou então tiverem dúvida de sua existência, então o mundo permitirá que esse mistério exista, não com base na lógica ou na física, mas com base na fé das pessoas. E isso cria um outro ponto interessante, pois se um determinado mistério for completamente desconhecido pela humanidade, como um fantasma, por exemplo, logo, ele não poderá receber fé e, portanto, ele nunca poderá existir no mundo. Essa regra fez os deuses, seres fantasmagóricos e várias outras criaturas se abrigarem no lado reverso, pois caso ficassem na superfície, eles deixariam de existir, e muitos deles iriam terminar como o dragão Albion, mortos. E tudo isso junto é o que também limita o Magicraft, que jamais irá quebrar a parede que separa os homens do mistério. Por causa disso, o principal objetivo do sistema de taumaturgia utilizado pelos magos modernos é fazer uma ponte, ou seja, eles trabalham desenvolvendo seu Magicraft para realizar ou chegar em magias poderosas. As grandes feitiçarias e os grandes rituais são desafios para atingir o objetivo dos magos de alcançar as tão desejadas True Magics, já que grandes feitiçarias e grandes rituais são feitiços que falam com o mundo e não com o indivíduo, portanto, são impossíveis para um indivíduo executá-las. Apesar de existir uma extensa diferença entre Magicraft e magia, um confronto entre um mago verdadeiro e um mago não será decidido pela qualidade de suas magias. É afirmado que após certo ponto, as diferenças entre poder e até mesmo resultados que ambos podem realizar perdem a importância. Em outras palavras, uma batalha entre dois magos não será decidida pelo poder que eles possuem, mas sim pelos níveis e conceitos os quais se esforçaram a desenvolver. Inclusive, só abrindo um parênteses, teve uma pessoa que me perguntou por que a Medeia pode vencer a Aoko em um combate direto. É por causa dessa regra aqui.
A batalha entre dois magos não é decidida pelo poder que eles possuem, e sim pelo conhecimento e desenvolvimento que eles possuem. Quanto mais conhecimento um mago tiver, mais vantagem ele terá sobre o outro. Não importa se é um mago verdadeiro ou se é um mago de Magicraft. Outro ponto também que eu quero colocar é que os magos da Era dos Deuses e também a magia das fadas podem reproduzir fenômenos da mesma escala de magia verdadeira. Então, seres como estes não teriam dificuldade nenhuma de enfrentar magos verdadeiros. Dito isso, vamos voltar para a explicação. No ano de 2030, no mundo de Fate Extra, foi dito que a magia desapareceu. Porém, ainda é afirmado que os magos são capazes de utilizar codecasts, tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Além disso, os magos possuem brasões mágicos. Resumindo o que eu disse até agora, a ciência e o mistério se opõem, de modo que aquilo que a magia pode realizar não pode ser explicado. Assim também é a tecnologia que a ciência desenvolveu, se tornando inalcançável pela magia. Por isso, aqueles que botam suas escalinhas de wiki de Avalon 6D, dimensão superior disso, daquilo, está errado, porque isso se trata de ambientes e estruturas mágicas que são incompreensíveis pela ciência moderna. Agora vou tocar na ferida da coisa porque eu vou ter que mencionar o Shirou Emiya. E depois do meu vídeo dizendo que o Shirou não derrota os servos, eu recebi muitas críticas. Isso mesmo mostrando todas as falas do autor e todas as evidências. Mas, como minha Morgana, eu não arrego. Então, vamos falar agora do segundo conceito da regra da taumaturgia, a troca equivalente. Em sua essência, a magia é meramente a manifestação de coisas que já existem ou ocorrem na realidade, embora com um leve desrespeito ao tempo, aos materiais necessários. Fenômenos que não são deste universo, objetos que não existem mais, são impossíveis de reproduzir. E para criar algo, outro objeto deve ser dado em troca como preço, ou então um objeto existente deve ser modificado. A base de toda a magia é o uso de energia mágica para produzir algo que já existe ou que pode existir. Aquilo que se enquadra na categoria fantasma, algo feito inteiramente de imagens, eventualmente será eliminado pelo mundo por estar em conflito com essa regra. Isso que eu acabei de mostrar é fundamental e imutável, o fator que define a magia possível da magia impossível. Dentro do conceito do Magicraft, existem categorias de feitiços, e uma dessas categorias é a projeção. A projeção é um tipo de Magicraft. Sua função é construir itens com base em suas imagens. Se você não sabe como funciona, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo e explico tudo sobre projeção e suas diferenças. Bom, com base na regra que eu mostrei, temos um problema que é esquecido quando se fala de projeção. Para que os magos possam criar seus objetos por projeção, eles precisam dar algo em troca. Diferente da magia, o Magicraft não consegue criar coisas do nada. O protagonista, Shirou Emiya, consegue contornar essa regra até certo ponto, já que os itens que ele constrói são retirados de dentro de sua realidade marmorizada. Mas isso muda quando falamos de objetos impossíveis, porque o Magicraft só pode fazer aquilo que é possível ser feito. Então, por exemplo, quando falamos de construtos divinos, estamos falando de objetos impossíveis, que não podem ser produzidos ou replicados por Magicraft da era moderna. E por duas razões. Primeiro, esses objetos estão além da lógica humana. E segundo, a energia mágica necessária para projetar um construto divino excede em muito o que um mago é capaz de gerar. Portanto, a projeção de construtos divinos jamais será perfeita e irá apresentar defeitos caso o mago consiga projetá-los. E no Nasuverse, isso seria classificado como fantasmas nobres degradados. Tais armas apresentarão ausência de poder e ausência de habilidade acumulada, devido a essas limitações que o Magicraft possui. E mais, os construtos divinos que são projetados serão ocos por dentro. Nunca serão feitas projeções reais do objeto, mas imagens ocas do artefato, que logo desaparece depois do uso. Quando falamos de Shirou Emiya, principalmente, o do mundo de Kaleid, isso fica evidente. Shirou Emiya, por si só, não tem mana suficiente para projetar construtos divinos. Para vocês terem uma ideia, ele não tem mana nem para ativar seu Reality Marble. Foi por isso que ele precisou da Tozaka para conseguir usá-lo.
A quantidade de mana necessária para uma projeção de nível divino é um outro problema que está na regra que eu mostrei. Sem energia mágica, não haverá resultado. O Shirou de Kaleido, por exemplo, só consegue projetar os construtos divinos porque ele está conectado a Miu. Sem essa conexão, ele não seria capaz de reproduzir imagens de construtos divinos. E por isso que nesse mundo ele consegue. Mas, mesmo assim, lembra o que eu disse sobre a troca equivalente? Pois é, as projeções do Shirou, principalmente as dos construtos divinos, estão sendo trocadas por algo. Ele não está fazendo essas projeções de graça. Um preço está sendo pago, porque essa é a regra da troca equivalente. E o que está sendo trocado no caso dele é a sua própria vida. Cada vez que ele ativa sua projeção, é a sua vida útil que está sendo consumida. É por essa razão que ele mudou de aparência na sua versão do futuro, porque a força vital está sendo trocada pelas suas projeções. Por isso, quando falamos de Excalibur e Enuma Elish, o simples fato de tentar forçar a projeção já vai matá-lo na hora, porque entre os construtos divinos, Enuma Elish não pode ser rastreada, e Excalibur vai muito além do que a projeção alcança. Alguns tentam distorcer o final da rota da Sakura, dizendo que o Shirou projetou a Excalibur Morgan, porém, em nenhum momento foi afirmado que ele projetou a Excalibur Morgan. O que ele fez foi tentar projetar uma espada, usando a imagem da espada mais forte que ele tinha visto. Porém, o mesmo borrão que apareceu na cena da Enuma Elish também apareceu na cena da Dark Excalibur. Ele tentou forçar a projeção, mas foi interrompido por sua irmãzinha, que disse que não deixaria ele morrer, porque é isso que iria acontecer caso ele tivesse forçado a projeção. É por isso que no Lost Belt 6, a Castoria deveria morrer para forjar a Excalibur, mas o Muramasa toma o lugar dela e morre após forjar a Excalibur. Aqui, temos o conceito de troca equivalente sendo aplicado. Isso é o mesmo que aconteceria com o Shirou no caso de uma projeção desse nível. Então, entendam de uma vez. Não pense que se o Shirou projetar a Excalibur, ele vai usar ela e depois sair numa boa. Ele irá morrer após o processo de projeção, e olha lá se ele conseguir usar. Por isso, Fate Kaleido é tratado como um fanservice, pois extrapola as regras da magia, e cenas como essa aqui não seriam possíveis devido a essa regra de troca equivalente. Então, para os fãs do Shirou que não concordam comigo, eu respeito vocês, mas saibam que ele morrerá em troca dessa projeção de imagem da Excalibur. Bom, eu vou parar por aqui e domingo que vem continuamos na mesma pegada com o nosso aulão de Fate. Espero que todos tenham compreendido tudo, mas se tiver dúvidas, a área de comentários é serventia da casa. Bom, a gente vai entender muito mais coisas sobre isso, então fiquem ligados no canal, que o Lupin vai trazer coisas novas para vocês. De resto, agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!